Hoje você vai conhecer a biblioteca pessoal da promotora de justiça do MPDFT, Vivian Caldas. Ela se dedica muito à leitura de obras jurídicas, mas sempre arruma um tempinho para os livros de suspense e romances. Veja só. A promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Vivian Caldas, atua no Ministério Público desde 2003 e já passou pelas promotorias da Fazenda Pública, Falências do Consumidor, de Execução Criminal e Ordem Tributária. Desde janeiro de 2007, ela está no Tribunal do Júri, na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. Lá, desenvolveu o projeto Tribunal do Júri, uma lição de vida, que já levou mais de 1.200 jovens para assistirem às sessões plenárias deste tribunal. O interesse que Vivian tem pela leitura teve início ainda na adolescência. Desde então, gosta de se dedicar à leitura de romances e de obras jurídicas. Um livro que eu tenho recomendado bastante é esse aqui, que é um clássico para quem gosta do Tribunal do Júri, que é A Paixão no Banco dos Réus, da Luísa Najib, né, super conhecido. E é um livro que ele traz casos muito práticos, né, sobretudo relacionados aos crimes passionais, e que eu já li vários trechos durante julgamentos e consegui condenação, né? O que mais aqui da área de direito? O que eu tenho mexido mais é a parte de penal e processo penal, porque eu estou trabalhando no Tribunal do Júri. Mas tem um também aqui que é maravilhoso, que é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do Leonardo Roscoe e Bessa. É uma análise crítica da relação de consumo. Esse livro, ele aprofunda o tema do consumidor, inclusive ele traz discussões sobre as últimas decisões do STJ, né? É muito interessante e, apesar de não ser um livro muito grosso, ele aprofunda bastante o tema. É um livro que eu recomendo, né? Aliás, o autor já ganhou até prêmio Jabuti por conta de outro livro, que é esse aqui, Manual de Direito do Consumidor, que também é muito bom, que ele escreveu, né, em coautoria com a Cláudia Lima Marques e o Antônio Herman Benjamin. Esse livro aqui eu também adoro, principalmente para quem está estudando para concurso do Ministério Público, do José Eduardo Sabo Paz, o Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito. Esse livro aqui ele traz uma visão do Ministério Público fortalecido após a Constituição de 88, né, um Ministério Público que atua na defesa das minorias, né, aquele Ministério Público proativo, né, tenta passar a noção também que o promotor de justiça não é só aquele promotor que atua no júri. A população em geral imagina o promotor de justiça apenas como um promotor de acusação e com aquela atuação limitada no tribunal do júri ou numa vara criminal, e esquece que o promotor de justiça atua no consumidor, atua no meio ambiente, na defesa do patrimônio público, na defesa dos idosos. E esse livro ele traz uma noção bem abrangente, né, dessa nova postura do parquê. Ok? O que mais? Aí eu tenho uns livros assim também de uma outra área, né, saindo um pouco da área do direito. Temos aqui, quer dizer, nem sai ainda da área do direito, porque esse aqui, por exemplo, é um clássico, O Inocente, John Grisham. Ele é um clássico criticando a pena de morte, né? Erro judiciário, aquela questão da pena de morte que é legalizada nos Estados Unidos, e aqui a gente tem um caso, né, clássico de um julgamento que houve erro. Temos esse aqui também, ó, Caçador de Pipas, né? Esse aqui não precisa de apresentação, livro maravilhoso. Que mais? Ah, esse aqui é romance, é policial, é aventura, é tudo. Esse livro é maravilhoso.
Carlos Ruiz Zafón, A Sombra do Vento. Ele é um autor espanhol e ele vai descrevendo a história no cenário de Barcelona. Esse aqui é show de bola, é aquele livro que você lê em 3 dias. Você senta e você não quer fazer mais nada, só ler esse livro. Esse mesmo autor, ele tem um segundo, que é esse aqui, O Jogo do Anjo, né? No mesmo estilo, né? nas ruas de Barcelona, Carlos Ruiz Zafón. Só que esse aqui não é tão bom quanto o primeiro, né? Falam que geralmente o primeiro é que é a obra-prima, né? E esse livro dele aqui vendeu milhares de exemplares no mundo todo, mas o segundo não foi, né? Não chegou nem aos pés do primeiro. E esse aqui, né? Falei que tinha saído da área do direito, mas não tem jeito. Vira e mexe, eu acabo voltando. Que é O Código da Vida, do Saulo Ramos. E ele vai narrando uma história de uma pessoa que é acusada de um crime gravíssimo, né? Só que eu não terminei de ler, eu tô no finalzinho ainda. Mas ao longo da narrativa ele coloca vários trechos da história do Brasil, né? Trechos, ele ainda está vivo, um cara muito influente, né? na política, e conhecia vários presidentes, vários congressistas, mas eu não concluí ainda o livro, né? Eu não sei o que aconteceu com o protagonista no final, que estava sendo, a princípio, injustamente acusado de um crime gravíssimo, né? Tem mais 2 que eu gostaria de mostrar também, que são 2 livros que eu tenho utilizado bastante no meu trabalho. Criminalística, Luiz Eduardo Carvalho Dorea, e Balística Forense, Aspectos Técnicos e Jurídicos, do Tocheto, Domingos Tocheto. Esses 2 livros, eles ajudam na interpretação das provas, né? Por exemplo, indicação de entrada do projétil, né? Isso aqui é uma lesão de entrada ou uma lesão de saída de projétil, né? Eles indicam as características, né, típicas de cada tipo de lesão. Na maioria dos casos a gente não tem testemunha, então vai ser o cadáver que vai falar com o promotor de justiça. E quem vai traduzir a mensagem do cadáver vai ser o perito. O perito do IML, né, ele vai informar, olha, essa pessoa sofreu um disparo pelas costas. Ele vai avaliar o tipo de lesão e vai verificar, isso aqui é uma lesão de entrada de projétil de arma de fogo. Então, se o sujeito foi atingido pelas costas, o réu não vai poder chegar no plenário e dizer que ele agiu em legítima defesa, porque a gente está lá com a prova que o tiro foi pelas costas. Então, não é cabível uma alegação de legítima defesa. Daí a importância de você ler, né, livros de balística, livros de criminalística, livros de medicina legal, porque tudo isso, no final das contas, vai auxiliar na persecução penal.